tarde. Estamos aqui reiniciando mais um módulo de Criminologia, concurso delegado da Polícia Civil 2014, com a professora Pedrinha. Bem, nós então vamos iniciar relembrando rapidamente, num breve quadro sinóptico, as escolas criminológicas. Nós vimos que são 4 as escolas criminológicas. Então, nós temos a chamada criminologia positivista, criminologia clássica, criminologia crítica e ainda a criminologia científica moderna. Dentre essas escolas criminológicas, nós falamos do período, do objeto, vimos também o método e os principais adeptos dessa escola. Então, vamos memorizar no nosso quadro, porque certamente uma questão ao menos da prova de vocês, eu imagino que caia uma dessas escolas criminológicas. Então, esse é um ponto muito relevante. Vamos, portanto, dar uma fixada nesse quadro sinóptico. Vamos lá. Temos aí um modelo criminológico. O modelo criminológico que nós vimos inicialmente da escola clássica. A escola clássica é aquela do século XVIII. Bem, o principal objeto de estudo dessa criminologia clássica era o crime. E do método dedutivo é aquele que nós vimos, pessoal, que ele iniciava no geral, não é? E a partir das noções gerais, essas noções sim se aplicariam ao caso concreto, se aplicariam ao particular. E entre os principais adeptos, nós vimos que um dos precursores foi Beccaria, não é? Que se coloca aí entre os adeptos inicialmente. Depois nós temos Pessina, depois Carmignani, Carrara, Romagnoli e Filangieri. Além dessa criminologia clássica, logo no século XIX, que é o período, não é, pertinente ao modelo posterior, nós vamos ter uma contraposição de ideias a essa escola clássica. Então, nós teremos a chamada escola positivista. Essa escola positivista, ela muda o foco. Então, um novo objeto de estudo, atentem lá para o nosso quadro, será agora o delinquente, não é? O estudo do criminoso. Não é sem motivo que a obra mais importante desse período foi O Homem Delinquente, diferente do período clássico, que era dos delitos e das penas, enfatizando o delito-crime e aqui o criminoso. O nosso método é a oposição do método anterior, é um método indutivo experimental. Esse método indutivo experimental é aquele que tinha início, portanto, na noção de que o caso particular, o caso individual seria analisado e, a partir daí, então, nós extrairíamos questões relevantes para estabelecer uma regra geral. Logo, ele sai do particular rumo ao geral, do caso concreto, não é, para as normas amplas. E os principais adeptos serão Lombroso, Ferri e Garofalo, né, na Itália, na Argentina, Edineiros e no Brasil, Nina Rodrigues. Depois nós vimos a chamada escola criminológica crítica, ou também chamada de criminologia crítica. A criminologia crítica, ela já surge no século XX. Nós vimos que foi particularmente a partir da década de 60, 70, com aqueles movimentos todos mais libertários da contracultura, de modo que o objeto de estudo passa a ser o controle social. Essa escola, ela rompe com aquele modelo que estudava o crime, o delinquente, e passa a compreender as formas de controle social, as formas de poder, né, que exercem hegemonia na sociedade. Depois, nós observamos que o método dessa escola passa a ser o método indagativo crítico, ou ainda material histórico, né? Esse método vai ser um método que vai questionar, indagar, e ele vai partir de uma perspectiva, portanto, material, né? Se concentrando na construção e no processo histórico, e vai ter como principais adeptos Taylor, Walton e Young. Na Itália vai ter Alessandro Barata,
não é? E vai encontrar vários adeptos, inclusive na América Latina, como a Lola Niar de Castro, o professor Zaffaroni na Argentina, a Lola na Venezuela, etc. Bem, então este nosso quadro aí, inicial, como nós observamos, ele nos traz as 3 escolas, mas nós falamos de 4. A quarta escola, atentem aqui comigo, ela tem 2 nomenclaturas e vocês devem observar que dentre essas nomenclaturas, às vezes ela é chamada de criminologia científica moderna e às vezes de criminologia moderna científica. Essa escola, né, ela vai se desenvolver já no século XX e no século XXI. Né? Então, vamos observar a questão pontual dela no que diz respeito ao objeto. Né? Porque o que ela faz? Ela agrega vários desses objetos que nós vimos anteriormente. Então, ela passa a ter aqui 4 objetos e ela vai ter, além da unificação das 3 objetos das escolas anteriores, ela vai agregar mais um que vai ser a vítima. Vamos acompanhar no nosso quadro para você memorizar. Veja lá, controle social, vítima, delinquente e crime. Esses são os objetos, não é, no nosso quadro comparativo das escolas criminológicas. Essa é a chamada escola da criminologia científica moderna. Vocês podem encontrar uma prova que fale em moderna científica, não há problema. E notem bem o período aí, né, que nós destacamos, século XX e século XXI, né? Então, esses objetos, o controle social, que é o objeto da criminologia crítica, o crime, que é o objeto, como nós acabamos de ver, da criminologia clássica, e o delinquente da criminologia positivista, esses 3 objetos, mais a vítima, vão ser os focos da científica moderna. Além disso, nós vamos ter como metodologia o empirismo, né? Então, o empirismo e a interdisciplinaridade. A noção de interdisciplinaridade, atentem aqui comigo, ela é muito relevante, né? E eu acho que se tiver alguma pergunta ligada a método, há uma possibilidade de que esse método faça menção, não é, ao modelo científico moderno. Porque o empirismo ele se caracteriza pela vinculação, né, importância da experimentação. Então, você tem que considerar o que nós dizemos respeito aqui à experiência. Né? Então, isso vai ser valorizado. E, além dessa experiência ser valorizada, no que nós entendemos como empirismo, também é levada em conta a interdisciplinaridade. Então, são conceitos distantes, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Multidisciplinaridade é quando nós temos, não é, várias ciências, cada uma delas traz uma contribuição. Então, para compreendermos o fenômeno complexo que é o crime, muitas vezes nós precisamos, não é, do apoio de outros campos do saber. Então, entre esses ramos do conhecimento, nós poderemos ter a história, a sociologia, a antropologia, a literatura, a biologia, a arquitetura. Todos esses campos do saber podem, de alguma forma, colaborar para a compreensão, não é, do crime. A questão fundamental aqui é percebermos, né, que a interdisciplinaridade estabelece uma interconexão, ela entrecruza esses campos do saber. Então, o que vai nos importar aqui, né, é o encontro, é a interseção entre um modelo de ciência e outro, né, entre um ramo de saber e outro ramo do saber. Então, é entre o direito penal e a antropologia, entre a sociologia, o direito penal e a antropologia. Então, essa interconexão ela é enriquecedora, porque ela agrega, não é, conhecimentos àquele campo apenas que nós nos atínhamos anteriormente. É diferente da multidisciplinaridade, que você tem as disciplinas, mas elas não trocam necessariamente, não é, as informações. Então, você não tem esse entrecruzamento de dados, que é tão importante aqui, dentro dessa perspectiva que nós vimos, não é, da interdisciplinaridade do empirismo. E para finalizar o nosso quadro, vamos observar aqui, por fim, os principais adeptos dessa escola. Então, nós temos aqui, em São Paulo, o professor Checaira. Vamos lá para o nosso quadro.
professor Checaira em São Paulo, o professor Calhau, né? Também lá em Minas, o Checaira é professor da USP, o Calhau, que é um promotor de justiça. E, por fim, temos ainda o professor Molina, que é um professor espanhol, não é, da Complutense de Madrid, que também, em sua obra, que é uma das obras que nós, inclusive, mencionamos, não é, na bibliografia de vocês, aqui para estudo do curso, né, enfim, ele também traz, compartilha essa defesa do modelo científico moderno, né, da perspectiva empirista e da interdisciplinaridade. Bem, então, vamos observar aqui o seguinte: é importante nós agora atentarmos para esses objetos que nós vimos, né? Esse é um ponto que nós também consideramos de grande importância. Falarmos de quais são esses 4 objetos da criminologia científica moderna. Porque esses objetos da criminologia científica moderna, o que é crime, o que é delinquente, o que é vítima e controle social, nós temos vários conceitos, várias discussões sobre eles. Então, vamos iniciar, né, retomando esses 4 objetos. Vamos lá, para você fixar e não esquecer. Olha lá na nossa tela. Crime, delinquente, vítima e controle social. São os objetos da criminologia científica moderna. Eu queria começar com vocês, então, falando do primeiro deles, né? Entender o que é crime. Mas entender o que é crime, vamos ver o que é crime também para o direito penal. Eu ponho lá em cima que o direito penal, né, quer dizer, essa perspectiva dentro da dogmática jurídico-penal, nós sabemos que o delito, o crime, ele é concebido numa acepção que nós chamamos de material, formal e analítica. Mas antes, acompanhe antes aqui comigo um pequeno detalhe, né? Para nós falarmos utilizando esse termo crime, não é? No Brasil, vale destacar que o que é crime não se distingue, não é, do que é delito. Aqui nós usamos o termo crime ou delito, no plano do direito penal, como expressões quase sinônimas. Então, tanto o crime quanto o delito, eles se equiparam. Embora em outros países, por exemplo, na Espanha, né, e outros países na própria América Latina, como na Argentina, nós temos o delito sendo entendido de modo mais suave, não é? O crime é mais grave e o delito é menos grave. Então, é um desvio mais suave, mais sutil, não é? Ele produz um efeito menos gravoso, menos danoso. Então, aqui não. Aqui, crime e delito são tidos como termos quase que idênticos, não é? Agora, há uma diferença, não é? A ideia de crime e delito, ela se distingue daquilo que nós chamamos, não é, de condutas de menor potencial ofensivo, não é, ou delitos ou crimes de menor potencial ofensivo, e também das contravenções, que são aquelas previstas na lei, onde nós temos descritas quais são as contravenções penais. Porém, tudo isso, crime ou delito, né, crimes de menor potencial ofensivo, e ainda as contravenções, todas essas são formas de espécies do grande gênero, que são as infrações penais. Eu só queria fazer esse parênteses, não é? Então, agora nós estamos aqui estudando o crime. Então, vejamos o que é crime ou delito, que, né, como nós vimos, são expressões entendidas no Brasil como sinônimas, para o direito penal. Porque o direito penal, ele trabalha em três ramos, né, para compreender e desvendar o que é crime. Ele nos diz o que é crime no seu conceito, que nós chamamos de conceito material. Depois ele nos diz o que é crime no conceito formal e, finalmente, o que é crime no conceito analítico. O conceito analítico certamente é o mais complexo, né, porque ele já é um dos temas centrais do que nós chamamos de construção abstrata da dogmática jurídico-penal. Porque ele fragmenta, né, esse crime e faz uma construção que é toda no campo, no plano abstrato, né, e a dogmática alemã vai ter uma influência fantástica pela sofisticação, pelo refinamento dessa construção teórica.
Bem, na acepção material, é importante nós entendermos que o crime é aquilo que ofende bens que são muito importantes. São os bens mais importantes da sociedade. Então, todo comportamento, não é, que afrontar, que atingir, que ofender algum bem jurídico, alguns desses bens importantes, relevantes da sociedade, nós dizemos que isso é um crime no seu conceito material. Não é? Ele produz esse dano social. Não é? Então, nós dizemos que ocorre um desvalor da ação. Essa é a acepção material. Nós temos ainda o crime sendo entendido no seu conceito também formal. O crime no conceito formal, ele pode ser facilmente compreendido como aquilo que produz uma violação a um preceito, a uma norma incriminadora. Então, quando nós temos, não é, uma violação, uma conduta que se ajusta àquilo que está definido em lei, que está ali tipificado, quando nós confrontamos esse preceito, não é, a partir dessa conduta incriminadora, nós dizemos que ocorreu uma infração penal. E, de acordo com a interpretação, não é, deste preceito, a sua correspondente consequência poderá ser uma sanção. Mais uma vez, sanção penal é o gênero. A sanção penal, ela compreende dois tipos de modalidades. Então, a sanção, ela pode ser uma pena ou ainda uma medida de segurança. Essas são as duas formas de sanção que nós temos. Bem, a pena é aquela que é aplicada aos indivíduos imputáveis, aquelas pessoas que têm capacidade de compreensão, capacidade de discernimento, que são maiores de idade, né? Então, elas, quando cometem um crime, né, porque o seu comportamento ele ofende um preceito normativo, ele, não é, se traduz, não é, na violação de uma norma incriminadora, o que nós temos como consequência jurídica é a aplicação de uma pena. Porém, quando nós observamos e o indivíduo, ele tem como consequência uma medida de segurança, é porque esse indivíduo, né, ele não comete especificamente uma conduta em função da sua capacidade de compreensão e discernimento. Nesses casos, nós dizemos que quando ele recebe uma medida de segurança, ele é inimputável. Né? Então, ele é inimputável porque ele tem algum tipo de doença mental, porque ele tem algum tipo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que são os casos que nós chamamos tecnicamente de oligofrenia, quando às vezes o indivíduo cresce, né? Ele cresce biologicamente, mas a idade mental não acompanha. Então, na sua idade mental, ele ainda é uma criança. Né? Nós temos esse desnível, essa separação no que tange a esses elementos. Né? Bem, vamos então seguir na nossa telinha para você fixar os dois modelos aqui, né, do conceito no plano jurídico da dogmática penal, analítico, nós vamos ver em seguida. Para o direito penal, vejam bem, o que é crime, né? Esse importante objeto da criminologia científica moderna. O direito penal, né, no plano então jurídico, compreende que o delito ele é concebido na acepção material, formal e analítica. Na acepção material, em razão da ofensa ao bem jurídico, da danosidade social, do desvalor da ação. Então, eu grifei para vocês concepção material. Eu falo aí em bem jurídico. Bem jurídico são esses relevantes valores da sociedade. Né? O bem jurídico é a única coisa que o direito penal tutela. Por isso, ele não pode tutelar tudo. Nós temos que tomar um cuidado para que o direito penal não seja muito invasivo. Ele deve proteger somente os bens mais importantes da vida em sociedade. Na acepção formal, em função aqui de uma norma penal incriminadora, que define uma conduta
como infração penal, aplicando uma sanção como consequência. E aqui eu volto a dizer a vocês, a sanção que nós vimos aqui, ela é o gênero, porque ela compreende a pena aplicada aos indivíduos imputáveis ou a medida de segurança aplicada aos indivíduos inimputáveis, doentes mentais com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e ainda os casos específicos de embriaguez patológica completa, ou então, pessoal, a embriaguez que nós chamamos também embriaguez de acidental completa, por caso fortuito ou ainda por força maior. Então, são os casos específicos de inimputabilidade que o nosso código vem aceitando. E os casos emblemáticos de doenças mentais, desde esquizofrenia, bipolaridade, todas as doenças quando você tem um indivíduo no auge, ele está tendo crise em algumas dessas doenças. Bem, e por último, nós temos ainda um outro elemento importante, que vai ser a acepção analítica. A acepção analítica, o que ela faz é dizer o que é crime dentro do seu conceito. Nós temos muitas teorias. Durante muito tempo, nós entendíamos que o crime ele era formado por 4 elementos. Ele era uma conduta típica, antijurídica, culpável e punível, de acordo com essa construção abstrata alemã. Então, ela entendia isso. E aí nós tínhamos alguns autores, por exemplo, no Brasil, como Basileu Garcia, na sua obra Instituições de Direito Penal, que defendiam esse modelo. Ele se inspirou em Battaglini, o professor italiano, que trabalhava com a concepção de crime com 4 elementos. Depois nós passamos a ter alguns autores aqui no Brasil que defenderam a posição de um crime compreendido com 2 elementos, uma conduta típica e uma conduta típica e antijurídica. Então, o professor Damásio de Jesus, o professor Mirabete, que já faleceu, defendiam essa concepção. E fora essas 2 concepções, nós temos ainda uma outra concepção que é a majoritária adotada. E esta concepção entende o crime como uma conduta típica, antijurídica e culpável, ou seja, o TAC. Um crime tem 3 elementos, o TAC, típica, antijurídica ou ilícita e culpável. Então, essa última teoria ela veio ganhando muitos adeptos. E aí nós temos, por exemplo, o professor Zaffaroni trabalha dentro desse conceito, o professor Nilo Batista, aqui do Rio de Janeiro, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Juarez Tavares, também aqui do Rio de Janeiro, era o subprocurador-geral da República e também professor titular da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal do Paraná, professor Juarez Cirino dos Santos, na PUC do Rio Grande do Sul, professor César Roberto Bittencourt, todos defendendo essa posição do crime enquanto conduta típica, antijurídica e culpável. Então, assim, a gente deslinda no conceito analítico o que é crime para o direito penal. Vamos finalizar para você fixar. Crime para o direito penal. Na acepção analítica, ela fragmenta o crime em virtude de sua construção abstrata teórica. De acordo com a teoria majoritária, como eu disse a vocês, defendida por Zaffaroni, que é o professor titular emérito da Universidade de Buenos Aires, professor também aí Nilo Batista, professor Juarez Tavares, professor Juarez Cirino dos Santos, professor César Roberto Bittencourt. Agora, para eles o crime, então, é conduta típica, antijurídica e culpável. Consoante Mirabete e Damásio, fato típico ilícito, ou antijurídico. E, finalmente, para Basileu Garcia e Battaglini, é fato típico, ilícito, culpável e punível. Eu usar o termo, pessoal, antijurídico ou ilícito não tem grandes distinções. Na verdade, durante muito tempo, o Brasil usou o termo antijurídico ou, então, antijuridicidade. Mas o que acontece é que com a reforma penal de 1984, que foi presidida pelo ministro Assis Toledo, que contou com Rogério Tuque, René Aldotti, enfim,
isso foi modificado. Então, o artigo 23 do Código Penal passou a usar o termo exclusão da ilicitude. A gente passa a ter essa terminologia ilicitude, mas até então a terminologia empregada sempre foi antijuridicidade. Então, nós mudamos, né, ali no texto, mas vários países espanhóis ainda continuam mantendo essa terminologia antijuridicidade ao invés de ilicitude. Né? É que se discutia como o direito, não é, que ele é jurídico, pode ter um dos elementos para se compreender o crime como sendo antijurídico. Né? Então, não ficaria uma contradição, né, interna corporis. Então, ficava essa discussão. A partir daí, nós tivemos algumas influências para que isso fosse modificado. Então, vem o termo ilicitude. Mas não há diferença além da terminológica. Pois bem, o crime também, né, ele vai ter a sua acepção para a criminologia. Então, de acordo com cada escola criminológica, dessas 4 que nós vimos, o que é crime vai mudar. A escola clássica, né, inicialmente, ela entendia o crime como sendo um ente jurídico. Né? Então, o crime era uma construção jurídica que existia. A criminologia positivista, já no século XIX, né, em seguida, ela vai entender o crime como sendo uma qualidade, né, uma qualificação do ato do indivíduo criminoso, do delinquente. Né? Então, o Garófalo, que vai formular, porque trabalha mais com a questão jurídica do que Lombroso, por exemplo, né, que era um antropólogo, com Ferri, que era um sociólogo, a gente já vai ter o Garófalo trabalhando mais o aspecto do sentido moral. Ele dizia que o crime, né, ele viola essa perspectiva moral, então ele trabalhava com 2 elementos, piedade e probidade. Então ele dizia que o crime ele deveria ser medido a sua gravidade a partir da compreensão do momento em que se tinha o maior afronta à piedade, ora o maior afronta, né, à probidade. Então era mais ou menos nessa linha. Já o padrão médio, né, em que as pessoas estariam colocadas, demonstraria que elas cometeriam menos crime porque teriam um mais elevado padrão moral, piedade e probidade. Então, essa é a perspectiva do Garófalo. Mas, além disso, né, a gente vai ter o que é crime para a criminologia crítica. Então, a ideia de crime para a criminologia crítica ela já vai ser bem nova, porque eles vão entender que o crime ele não é tido como um ente absoluto. Né? O conceito de crime ele é relativo, ele transmuda e ele é decorrente de uma reação social. Né? Então, ele advém sim do próprio controle social, porque é o controle social quem define o que é crime. Então, quem é o controle social? Nós temos várias instâncias ou agências de controle social. Desde o Congresso, o Poder Legislativo, quando edita uma norma penal, ou um conjunto de normas penais, né, que vão dizer o que é crime. Agora nós assistimos uma tentativa, né, do Poder Legislativo de criminalizar o terrorismo, o que vem sendo de modo muito firme criticado pelos principais penalistas do país, né, pelo problema da abstração e do momento, mas é a reação social, uma construção midiática, né, com o intuito de criminalização de manifestantes, né, tentam ampliar essa tipificação, alcançando o modelo, né, de uma criminalização mais política do que a de outros crimes, pelo tipo penal de terrorismo. Né? E desde 1998, quando foi criado o Tribunal Penal Internacional, né, o Brasil se eximiu de dizer e criar o crime de terrorismo, justamente porque entendia a ausência, né, de uma especificidade maior, né, o problema de se ter uma lacuna muito grande, né, para descrever cada uma dessas condutas. E que qualquer morte oriunda de algum ato poderia já estar tipificada, né, nos crimes de homicídio, ou qualquer lesão corporal que se tivesse também já se encontraria prevista no Código Penal. Né? Mas é sim essa reação social, né, que advém do controle social, seja ele informal através da mídia, né, seja ele também através do próprio poder legislativo, que se aproveita desses momentos, ou ainda do próprio direito penal, que se constrói a partir de um conjunto de normas, né, incriminadoras. Então, é sim o direito penal quem cria o crime. É o direito penal quem vai definir através do poder legislativo. Por isso, o crime não é uma qualidade do ato,
né? Ele sim é um ato que passa a ser qualificado como criminoso pelas instâncias ou agências, né, de poder dentro de uma sociedade. De modo que esse crime, ele não é algo absoluto, ele é relativo, ele varia em cada tempo histórico, de acordo com o contexto que se tem. Né? Então, em cada modelo social, em cada modelo cultural, né, de acordo com o período vivenciado, você pode ter a percepção de um comportamento como criminoso. Em uma sociedade conflitiva como a nossa, nós temos muitos valores em disputa. Não é? Então, esses valores que se encontram em disputa numa sociedade dessas, você obviamente tem interesses em criminalizar certos comportamentos e não outros. Né? Nós deveríamos ter como crimes apenas valores que protegessem aquelas ofensas aos bens jurídicos mais importantes. Né? Então, aquelas condutas essencialmente danosas, né, do crime máximo contra a vida, enfim, ou a integridade física, mas hoje nós criminalizamos muitos comportamentos. Ampliar ao máximo a teia do direito penal também não significa ampliar a tutela do bem jurídico. Ao contrário, quanto mais crimes, não é, são elaborados pela legislação penal, maior será a atenção que o Estado terá que dar para reprimir essa criminalidade. Menos ele atuará num modelo de prevenção, ele atuará mais num modelo de repressão, de persecução criminal, desde a instância policial até o sistema penitenciário. Não é? De maneira que todos os crimes não poderão ser alcançados pelo direito penal. Então, haverá uma seletividade. Então, é um engano, né? Muitas vezes, as pessoas acharem que a resposta à diminuição dos delitos está na inflação, né, da legislação penal. Vamos acompanhar aqui o que diz, então, a criminologia a respeito do crime na nossa síntese para você memorizar. Para a criminologia crítica, a noção de crime é relativa. Ela advém da reação social, do controle social. O direito penal é quem cria o crime. O crime não é uma qualidade do ato, é um ato qualificado como criminoso. O crime varia em cada tempo histórico em função de certo contexto social. Em uma sociedade conflitiva, a noção de crime tem múltiplas interpretações. Ok? Nós já voltamos.